Já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 9 de dezembro de 2019, segunda-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, para você, qual é a passagem bíblica mais engraçada, mais humorística, mais hilariante? Qual é? Você deve ter sua passagem preferida, como também eu tenho a minha. Então vou mostrar aqui a vocês, sob meu ponto de vista, qual é a passagem mais engraçada da Bíblia, certinho? É preciso entender que a Bíblia é um conjunto de livros repleto de lendas, mitos, alegorias, fábulas, hipérboles, contradições, discrepâncias e erros das mais variadas espécies. A Bíblia é um livro do povo hebreu, com seus deuses, principalmente o Deus Javé, o Deus Javé, criado pelo povo hebreu. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Povo hebreu, Deus hebreu. Povo indiano, deuses indianos. Povo grego, deuses gregos. E assim por diante, certinho? Muito bem. Então, para mim, a passagem mais hilariante da Bíblia, mais engraçada, é a lenda do encontro com o Deus hebreu e Abraão, quando os dois ali, principalmente o Deus hebreu, tem a intenção de destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra. Essa passagem mais engraçada da Bíblia, para mim, está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 22 a 32. Repito, Gênesis, capítulo 18, versículos 22 a 32. Essa aí é a passagem mais humorística, mais engraçada da Bíblia, porque é extremamente ingênua. É o Abraão barganhando, pedindo desconto ao Deus hebreu. Você vai entender aqui, um momento. Vou contar com minhas palavras, certinho? Então, muito bem, vamos lá. Nessa lenda, o Deus hebreu está conversando com Abraão. O Deus hebreu diz a Abraão que vai destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra. E o Abraão fica preocupado, porque o Abraão sabe que existem muitas pessoas justas em Sodoma, como também em Gomorra. E aí o Abraão diz assim para o Deus hebreu: Senhor Deus, como é que o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra quando nessas cidades existem pessoas justas? Será que é justo essas pessoas sofrerem, morrerem por causa das pessoas pecadoras, não justas? Isso é justo, Senhor Deus? E o Deus hebreu diz a Abraão: Não, Abraão, havendo pessoas justas, eu não destruirei as cidades. Aí o Abraão começa a dar a Deus um número de moradores. E aí vem a coisa engraçada. O Abraão começa com 50 pessoas justas. O Abraão diz assim ao Deus hebreu. O Abraão diz assim ao Deus hebreu: Senhor Deus, se nessas cidades houver 50 pessoas justas, o Senhor as destruirá? E aí o Deus hebreu responde: Não, Abraão, se houver 50 pessoas justas, eu não destruirei essas cidades. Logo depois, Abraão novamente barganha com o Deus hebreu. Ele diz assim: E Senhor, se houver não 50 pessoas justas, mas 45 pessoas justas, o Senhor destruirá as cidades? E o Deus hebreu diz: Não, Abraão, se houver 45 pessoas justas, eu não destruirei as cidades. E Abraão novamente, o engraçado, diz ao Deus hebreu:
E Senhor, e se não houver 45, mas 40 pessoas justas, 40, o Senhor destruirá as cidades? E o Deus hebreu respondeu: não, Abraão, se houver 40 pessoas, pessoas justas, eu não destruirei as cidades. E aí, novamente, e o engraçado, Abraão de novo: e Senhor, e se não houver 40 pessoas justas, mas 30 pessoas justas, 30, o Senhor destruirá as cidades? E o Deus hebreu: não, Abraão, não destruirei as cidades. E o Abraão de novo, enchendo o saco: e Senhor Deus, e se não houver 30, mas 20 pessoas justas, o Senhor destruirá as cidades? E o Deus hebreu: não, Abraão, se houver 20 pessoas justas, eu não destruirei as cidades. E Abraão novamente enchendo o saco: e Senhor, e se não houver 20 pessoas justas, mas 10, o Senhor destruirá as cidades? E o Deus hebreu: não, Abraão, se houver 10 pessoas justas, eu não destruirei as cidades. Viu como é engraçado? O Abraão começa perguntando com 50 pessoas justas, depois cai para 45, depois para 40, depois para 30, depois para 20 e depois para 10. É ou não é engraçado? Essa aí é a passagem mais engraçada da Bíblia. E o pior não é isso, o pior é que logo depois, no versículo seguinte, 19, capítulo 25, está escrito lá que o Deus hebreu quebrou a própria promessa com Abraão. O Deus hebreu destruiu as duas cidades, Sodoma e Gomorra, matando ali todos os moradores e retirando a família de Ló. Como você vê, a Bíblia é um manancial de ingenuidades. O Abraão pergunta ao Deus hebreu se ele vai destruir as cidades se houver ali pessoas justas. E o Deus hebreu diz que não. Se houver pessoas justas, no caso ali 10, ele não destruirá as cidades. E destruiu. E em toda a Bíblia, em toda a narrativa bíblica, o Deus hebreu comanda a destruição de várias cidades, matando milhares de pessoas justas. O Deus hebreu não se importa nem com 10 pessoas justas, imagine com milhares. Pois bem, Deus ali matando pessoas justas que viviam em aldeias ali, aldeias hebraicas, aldeias de povos vizinhos. Portanto, aí, essa é a passagem mais engraçada, a meu ver, da Bíblia cristã, de Gênesis ao Apocalipse. Essa aí é a mais engraçada, principalmente quando Abraão barganha, faz aí um jogo com o Deus hebreu. Começando com 50 pessoas justas, 45, 40, 30, 20, 10. Certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.